Olá, meus prezados alunos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos iniciando mais uma jornada de aula e espero que vocês estejam animados para essa batalha. Não é fácil, mas certamente vocês vão ter recompensa no final do ano letivo, onde todos poderão ser aprovados. E para isso é necessário que vocês tenham bastante empenho e dedicação. Certo? Mais uma vez, os meus agradecimentos por estarem aí estudando e espero que vocês tenham foco, porque sem esse foco, sem essa garra, essa determinação, a gente jamais vai conseguir alcançar o sucesso, tá certo? Então, para início de conversa, a primeira aula que nós vamos ver é sobre os números inteiros, tá certo? E os números inteiros, nada mais, nada menos do que os números que vocês já viram, mais o acréscimo de outros números. Que veja aí, nós temos conjuntos numéricos e você pode observar que essa parte verde é o conjunto dos números naturais. Esses números aí vocês já viram quando vocês estudaram aí o sexto ano e os anos anteriores, que são os números básicos, começando pelo zero, que é o menor número natural. Aí a gente começa pelo zero e vai até o infinito, ou seja, não tem fim. 0, 1, 2, 3, são todos positivos, ou seja, não tem números negativos, né? E não tem números com vírgula, números decimal, fracionário, são números naturais. São esses números que vocês veem no dia a dia, vocês já viram isso aí. Aí hoje nós vamos começar a estudar o conjunto dos números inteiros, que é esse aqui. O conjunto dos números inteiros contém aí os números naturais, que são os que vocês viram aí, pode observar aqui, ó. E também, olha, nós temos aqui os negativos, olha só. Observe que para esse outro lado aqui, nós temos as reticências indicando que são infinitos, tanto para esse lado quanto para o outro lado. Observe aí que temos menos 3, menos 2, menos 1 e 0. A partir daqui já começam os números naturais, certo? Então, os números inteiros contêm os números naturais e mais os números negativos. Mas são todos inteiros, não tem 2,1, 1,3, 3 sobre 4, tá certo? São números inteiros, não são pedaços de números, como por exemplo 1,3. Isso aí é um número, não é um número inteiro. Já isso aqui é totalmente inteiro. É só você identificar o que é uma coisa inteira. Uma caneta inteira, se você partir ao meio, aí não é mais inteira, é meia caneta, certo? Se você tiver outra caneta e um pedaço de outra, é uma caneta e meia. Então, não é assim. Nesse caso aqui são números inteiros. Esses demais conjuntos aqui nós vamos estudar no decorrer do tempo, né? No decorrer do ano, tá certo? Então, vamos aqui ver algumas informações importantes. No conjunto dos números inteiros, temos números positivos, conforme vocês veem aqui, e negativos, além do zero, é claro, que é o ponto de origem, começando pelo zero. Para o lado esquerdo nós temos os negativos e para o outro lado, do lado direito, nós temos os positivos. Lembrando que os positivos, tanto faz aparecer o sinalzinho de mais, como não, ele também é indicado positivo. Já o zero não tem nenhum sinal, ele não é nem positivo e nem negativo. No conjunto dos números inteiros estão contidos os números naturais, que eu já disse anteriormente, ou seja, todos os números naturais são também inteiros, certo? Os números naturais também são números inteiros. E esses números aqui estão aqui, ó, tá vendo? Essas reticências indicam que tem mais números, infinitamente. O zero é maior que todo número negativo. Olha, o zero ele é maior do que esses números que vierem para cá, os negativos. Apesar dele não valer nada, mas ele é maior do que esse, porque aqui é menos 1, ou seja, tira 1, e aqui tira 2, tira 3. É melhor você não ter nada do que dever, não é verdade? É que é menos 1, ou seja, você está devendo 1.
Isso aqui a gente usa muito no dia a dia com relação a extrato bancário. Por exemplo, se a pessoa está devendo para o banco, vai aparecer menos o valor que ele está devendo, com um sinalzinho de menos. Vamos lá. Todo número positivo é maior que todo número negativo. Ou seja, todos esses números positivos são maiores que todos esses negativos. Lembra-se disso. Outra coisa, quanto mais o número se distanciar do zero, quanto mais ele ficar longe do zero para cá, ele tem menor valor numérico, valor natural, menor valor. E para o outro lado, quanto mais ele se distanciar, maior ele será. Olha aqui uma informação, um diagrama, aqui um conjunto. Aqui, por exemplo, nós temos o conjunto Z, que ele é representado, o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. E dentro desse conjunto aqui nós temos um outro conjunto. Qual é o outro conjunto que está dentro desse conjunto Z? É o conjunto dos números naturais. Ou seja, o conjunto dos números inteiros tem números naturais e os negativos, certo? É uma representação aí de como é o conjunto dos números inteiros, com números naturais e negativos. Olha só, geralmente a gente usa os números naturais, os inteiros, para indicar temperatura. Por exemplo, aqui na Natal, Rio Grande do Norte, 30 graus centígrados, 30 graus, 30 é um número inteiro. Aqui, São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, menos 3 graus centígrados, aqui já é um número inteiro negativo. Olha aqui, Rio de Janeiro, 23 graus. Tudo isso aqui é indicado pelo número inteiro. A gente usa aí no dia a dia. Em qual dos 3 municípios foi registrada a temperatura mais alta? Se você olhar aqui, quem é que tem uma maior temperatura, mais alta? É Rio Grande do Norte, né? E aqui, se você olhar aqui, é Natal, né? Verificando a temperatura registrada em São José dos Campos, dos Ausentes, o que indica que essa temperatura estava abaixo de zero? O que indica que essa temperatura aqui é abaixo de zero, menor que zero? O sinalzinho de menos, é o sinalzinho de menos, menos 3, indica que está abaixo de zero, menor que zero. Aí as respostas, né? Tá vendo aí? Pois bem, vamos para frente. Vamos ver o conjunto dos números inteiros esse é o conjunto dos números inteiros. E aqui você pode observar, começa do infinito, não tem fim para cá, e vem até o zero com os números negativos, e para cá os positivos. Aqui eu já coloquei com os sinais para você entender que tanto faz aparecer os sinais como não, sendo positivo. Já negativo é obrigatório o sinal. Quando ele não vier com sinal, ele é positivo. E esses números numa reta, como é que é? Olha aí, o ponto de partida aqui é o zero. Para o lado esquerdo do zero, nós temos aqui, para o seu lado esquerdo, nós temos aqui os negativos, e para o lado direito, os positivos. O zero é o centro, é o ponto de partida. Quanto mais o número se distanciar para cá, menor ele se torna. Quanto mais ele se distanciar para o outro lado, para o lado positivo, ele maior se torna. A letra Z representa o conjunto dos números inteiros, é representado pela letra Z. E aí a reta, olha, conjunto dos números inteiros representado aí, tá certo? Olha aqui a gente lê menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Para o outro lado, mais 1, ou somente 1, mais 2, ou somente 2, e assim sucessivamente. Aí nós temos os negativos, e para o outro lado nós temos os positivos. E o zero não tem sinal, ele nem é positivo e nem negativo. Lembra-se disso. Aí nós podemos apresentar os números inteiros em uma reta, que foi colocado anteriormente, né, partindo do zero. Né, aí para o lado direito positivo, para o lado esquerdo negativo. À direita do zero ficam os números positivos e à esquerda ficam os negativos. Já expliquei isso anteriormente, né? Os números positivos podem ser escritos sem sinal de mais. Por exemplo, aqui, mais 5 é a mesma coisa que 5 sem sinal. Já os negativos é obrigatório colocar o sinal. Cada número inteiro está associado a um único ponto na reta, mas nem todo ponto da reta está associado a um número inteiro. O que quer dizer isso? O que quer dizer? Olha só, quer dizer que, por exemplo, aqui, nós temos aqui os pontos na reta aqui, menos 4, pulou um pontinho aqui, menos 3, pulou um pontinho aqui, menos 2, pulou um pontinho, menos 1. Do outro lado, do mesmo jeito. Se você observar,
verifique que os números inteiros estão nos pontos indicados aqui pelas letras, ó, tá? Que são associados aos números. Mas a reta tem mais pontos que não estão associados aos números inteiros. Por exemplo, do 0 até 1 tem mais números. Por exemplo, na letra A tem um outro número. Na letra C tem outro número, mas estes números não são inteiros. Olha só, aqui, por exemplo, nós teríamos aqui um número 0,5, a metade. Né? Aqui, se você analisar, nós vamos ter aí que vai ficar um número que não é inteiro. Nós temos, por exemplo, aí 2,5. E aqui, teria o quê? 1,5. E aqui, nesse caso aí, 1,5, né? E outra coisa, entre um número positivo e um outro número, entre um número inteiro e o outro, tem infinitos números, né? Aqui poderia ter 1,1, 1,0001, 1,00002, 1,3, só que não são inteiros, certo? Daqui para cá tem infinitos números, mas não são inteiros. Os inteiros são só esses, 1, 2, 3, começando por aqui, ó. São números que não se separam, não tem vírgula, né? Por exemplo, 2,1. São completamente diferentes desse aí. São inteiros. Aqui nós temos 1,5, que eu falei anteriormente, né? Aqui, olha só os pontinhos aí que eu coloquei, ó. Aqui, por exemplo, tem 1,5, aí vai para frente 1,6, 1,7, 1,8, até chegar no 2, certo? Quanto vale cada ponto entre o 1 e o 1,5? Entre o 1 e o 1,5. Nós temos o 1, aí tem esse outro pontinho aqui, esse outro pontinho aqui, e esse outro aqui, e esse outro aqui. Do 1 até o 1,5. Eles não são inteiros, né? Mas nós temos aí, por exemplo, ó, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 e até aí. Esses números não são inteiros, tá? Os inteiros são apenas esses que aparecem aí. Do 1 até o 2 não tem mais números inteiros. Do 2 para o 3 também não tem números inteiros. E assim sucessivamente. Só para entender. Aí, os números naturais não são suficientes para representar algumas situações. Aí, no caso de temperaturas, por exemplo, altitudes e saldos bancários, muitas vezes precisa-se usar números menores do que 0, que a gente chama de números negativos. Por isso que aparece aí os números inteiros, que eles são negativos, né, e positivos. Aí também esses números negativos, reunidos com os números naturais, que você já conhece, eles formam o conjunto dos números inteiros, conforme nós vimos aí. Tá certo? Aqui, por exemplo, nós temos um saldo bancário, nós temos um extrato bancário aqui, ó. Observe aqui, ó. Aqui, ó. Gasto com débito, 28 negativo, tá vendo? Negativozinho aí. E aí vai para frente. Aí nós temos também saldo de gols. Você pode fazer a leitura aí, ó. Cruzeiro. Se você olhar aí, ó, Cruzeiro fez 54 gols e sofreu 32. Isso aí é uma rodada, 31ª rodada do campeonato de 2014. Só um exemplo que eu coloquei. Nós temos também aqui, ó, o Atlético Paranaense fez 35 gols e sofreu 38, ou seja, sofreu mais gols do que fez. Então ele tem um saldo negativo de 3. Certo? Então aí foi a aula. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, dá uma estudadazinha na internet, aí tem muitos vídeos falando sobre esse assunto e pode ajudar vocês. Ok? Um forte abraço a todos e até breve.